Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você chegar aí, sempre será muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Mais Saúde, um espaço criado pela Singular Pharma, Academia da Menopausa e Connect. Aqui, ciência, inovação e experiência se encontram para que a gente fale sobre a saúde de uma forma mais simples e que todos vocês possam entender um pouco melhor. Eu sou Patrícia Abreu, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Olha, no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e também, muitas vezes, causa um grande impacto emocional. Quer ver você dizer e concordar comigo? A queda de cabelo. Eu me incomodo muito. Será que é só uma fase que a gente está passando? Pode ser calvície? Como saber o que é que está acontecendo e tratar da forma correta? Quem vai me ajudar sobre esse assunto e conversar bastante com a gente aqui hoje é o Dr. Alberto Correia. A gente tem o prazer de receber esse médico formado pela Universidade Federal da Bahia, residência em cardiologia e hoje tricologista e cirurgião capilar com abordagem centrada no diagnóstico e tratamento personalizados. Olha que já são mais de 20 anos de carreira. Doutor Alberto, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Mais Saúde. Que prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Patrícia. É um prazer te conhecer. Sou muito fã do seu trabalho. Muito obrigada. Finalmente, obrigado também à Singular pelo convite. Estou aqui para tirar as dúvidas. É um assunto muito importante. Essa é a minha vida atualmente. E eu sei que muita gente está interessada em saber disso, de como é que é a calvície, a queda de cabelo. E vamos lá. Muita gente mesmo, começando por mim. E para completar o nosso timaço aqui, contamos também com a presença de Fernanda Chaves. Nanda, que é farmacêutica clínica, representante técnica da Singular Pharma, Connect, a Academia da Menopausa. Essa galera aqui é peso pesado, minha gente. Nanda, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Paty. Muito obrigada, Singular. Sempre um prazer estar aqui presente com vocês, para a gente compartilhar sobre esse tema também, que tem muitas polêmicas e que hoje a gente vai estar ajudando, né, a desmistificar, tirando algumas dúvidas. Então, vamos lá, viu? Vamos nós, então, começando, claro, com o doutor Alberto. Mas, antes de mais nada, doutor, eu gostaria de entender uma questão. O senhor é cardiologista e, de repente, mudou a trajetória aí do senhor agora no tratamento capilar. Como é que foi sair, né, do cardiologia e ir para uma outra área que não tem nada a ver ou tem tudo a ver? Não, na verdade, não. Hoje a cardiologia, ela me auxilia muito na cirurgia, né? Então, o paciente está operando com um cirurgião capilar e um cardiologista, então isso confere muita segurança, o que é, de fato, um tema que muitos pacientes chegam com medo de operar, né? Então, quando veem que eu sou, além de um cirurgião capilar, um cardiologista, ex-coordenador de UTI cardíaca, né? Com ampla experiência, eu fiquei 14 anos na cardiologia, então era a minha paixão, né? Eu fui coordenador de uma grande UTI de um hospital particular aqui em Salvador, e a paixão pela medicina capilar surgiu de dor, né, como muitas vezes acontece. Eu comecei a ficar calvo, né. Então, essa história toda começou por seu problema. Foram uma junção, um alinhamento dos astros. Eu comecei a ficar calvo, né, um pouco de coroa, um pouco da parte parietal, que é essa parte superior aqui, e comecei a estudar sobre o assunto, né, e nesse tempo a pandemia chegou. Então a pandemia chegou e toda a minha rotina cardiológica foi modificada, eu tive que fechar o consultório, a minha UTI cardíaca virou uma UTI Covid, então a rotina começou a ficar diferente. E nisso eu, né, como todo mundo, a gente ficou mais em casa e eu tive mais tempo de me aprofundar e começar a estudar mais sobre o assunto. Então a coisa foi indo até que, de fato, eu percebi que ela era uma coisa que eu podia fazer, que eu tinha interesse de ajudar outras pessoas com o que eu estava construindo. E eu trouxe da cardiologia para a medicina capilar algo que eu não via quando eu cheguei, né, que é uma medicina capilar baseada em, de fato, tentar resolver o problema do paciente, não só com a cirurgia, né. Quando eu comecei, tem aí 5 anos, a medicina capilar era basicamente cirurgia, então a pessoa ia Sim. para fazer o transplante capilar. E eu gosto muito de fazer transplante capilar, mas sempre pensei que poderia ter, talvez, uma solução para o paciente não precisar ir para o transplante. E eu via muito a mercantilização da medicina capilar, do transplante capilar. Então os pacientes chegavam em clínicas, inclusive aí difundidas pelo país todo, até com foto, avaliação por foto, orçamento. Eu estava vendo uma coisa muito mercantilizada e muito pouco para ajudar o paciente, sim, para Sim. as pessoas faturarem. Então eu trouxe isso para a medicina e nesses 4, 5 anos eu desenvolvi um método, é um método meu, que é registrado meu, todo cursos e aulas sobre isso. E é um método que eu julgo que ninguém no Brasil está fazendo sobre restauração clínica capilar. Ou seja, hoje eu opero 70% menos dos pacientes
Menos? Menos do que eu operava 3 Pera, anos como é que o atrás. senhor consegue? Como é que o senhor conseguiu desenvolver essa técnica? Eu sou Porque na cabeça da gente realmente, né, só tem aquilo, tem que Uhum. fazer cirurgia, tem que fazer Isso, transplante, implante capilar e tal. Inclusive, vou falar aqui, olha, eu vou dedurar, tenho 2 cunhados que querem fazer implante, Ah, né? E como é que o senhor consegue isso? então exatamente. Eu digo muito, o paciente chega no consultório e ele fala, doutor, eu vim aqui porque eu quero fazer um transplante, porque um amigo meu fez e eu quero fazer transplante. Eu falei, não, na verdade você não quer fazer o transplante, você quer seu cabelo de volta. E você acha que você precisa do transplante. E quando eu demonstro meu método e meus resultados, o paciente percebe que, na verdade, ele não precisa de transplante. Ele quer o cabelo dele de volta e eu vou dar esse cabelo de volta. Veja, eu sou um cara muito metódico, sempre fui, né? Assim que eu comecei a trabalhar, eu percebi que eu sou um cara de métodos. Eu gosto de aprimorar, melhorar sempre, a cada dia, as coisas que eu faço. Na cardiologia era assim, então eu fazia uma passagem de vistas de UTI, que eu desenvolvi um método que já era conhecido no hospital, né? Então era um método, né? Quem estiver me ouvindo da época do hospital vai saber. Então eu perguntava para as enfermeiras, técnicos e médicos e psicólogos, tudo numa sequência muito correta, todos os pacientes. Isso era um método, e eu sempre faço um método para otimizar, para melhorar. Quando eu vim para medicina capilar, era uma coisa nova para mim ainda, então eu não tinha esse método, mas eu percebi rapidamente que eu estava começando a criar um método. E hoje esse método ele é muito validado, eu tenho hoje mais de 2.000 pacientes tratados, né, e 550 são desse meu método. E os resultados eles são inquestionáveis, porque realmente o paciente chega lá basicamente sem cabelo, com áreas muito calvas, e depois de 3 a 6 meses o paciente está com muito cabelo, sem procedimentos. O meu método ele visa fazer o tratamento basicamente domiciliar, para que o paciente não fique refém da clínica. É uma coisa que eu vejo muito nas clínicas estéticas Sim. hoje. A recorrência, né? Você faz um tratamento, você tem que ficar indo na clínica a cada mês, cada 15 Escravo, dias. gastando dinheiro. Escravo, gastando dinheiro. E assim, tempo, de qualquer maneira, também é dinheiro, né? Então o paciente Sim, tem que ir a cada 20 com dias, cada certeza. 30 dias. O meu método eu desenvolvi para ser domiciliar. Eu trouxe da cardiologia uma lógica. Na cardiologia, quando o paciente chegava para mim com dor no peito, eu não dizia para ele, bora operar. Eu falava o contrário. Tá com dor no peito? Bora investigar. Bora Perfeito. tratar, e eu quero você fazendo suas atividades físicas, eu quero você maratonando. Tá com dor no peito, eu vou resolver sem te operar, para você ficar livre de mim. Eu vou ser seu amigo que tô aqui à disposição, mas não quero você pingando no meu consultório a cada semana, a cada mês. Eu vou liberar você para você curtir sua vida. E eu trouxe isso para a medicina capilar. Então, hoje meu paciente ele trata domiciliarmente, é um plano de acompanhamento que eu faço por 1 ano. Depois disso, o paciente está livre, ele tem alta com os cabelos dele. Agora deixa eu perguntar, doutor, eu chego lá no consultório do senhor, eu vou falar agora a minha realidade. Meu cabelo tá começando a cair bastante, Sim. porque eu tô nesse período de menopausa. E tô ficando preocupada, porque aqui já tá uma coroinha vindo aqui. É. Tem jeito pra mim? Tem total jeito. Hoje, 25% do meu público mais ou menos é feminino, né? Então, hoje, como eu As falei, mulheres também vão em busca, né? bastante. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: tem homens calvos e muitos homens são calvos e não estão muito preocupados. Ou um pouquinho, só quando tá ficando muito calvo. Uhum. No entanto, todas as mulheres que estão perdendo cabelo estão preocupadas. Todas, 100%. Cabelo na mulher. Mesmo com esse cabelinho curto aqui, quase nada. Exatamente. Cabelo na mulher é uma coisa que é muito importante, né? Para todas as mulheres. Então, qualquer mulher com perda de cabelo vai lá. E antigamente, eu digo para você, era frustrante tratar a mulher. Porque antes do meu método, de fato, as coisas precisavam ser com recorrência, dolorosas, eram métodos de tentativa e erro, quer dizer, o paciente às vezes estava fazendo, não estava dando certo. Então ele se frustra, né, perde a motivação, muda de médico. Então, com o meu método, eu digo logo, vai dar certo. Então o meu vai dar certo. Não tem nenhuma. Uhul! Não tem nenhuma. Que E ainda delícia. tem essa parte da. Cabeluda. Ainda tem Muito essa mais parte que da genética. genética também, né, doutor? Então, É. quando a gente percebe que o pai já foi calvo, que o avô já foi calvo, a gente tem Meu que avô foi, começar meu pai já não. a se tratar. Quanto antes, melhor, não é? Sem dúvida, Nanda. Veja bem, a calvície, essa que a gente conhece, né, então a alopecia androgenética nos homens e a calvície, a alopecia de padrão feminino nas mulheres, ela é uma questão genética. Então, assim, na sua família, se a gente for buscar, tem alguma mulher que mais velha vai ficar com o cabelo ralinho, ou então homens que têm, de fato, uma calvície mais avançada. A mulher, ela apresenta calvície diferente do homem, ela apresenta a calvície em situações, numa situação bimodal, quer dizer, no começo dos 20, 25 anos, ou então não tem nada, e quando chega, de fato, no climatério menopausa, o cabelo começa a cair. Isso ocorre com um desbalanço, né? Na primeira, ali na juventude, na mulher jovem adulta, isso acontece porque os hormônios estão ali, então a mulher engravida. Durante as transformações mesmo. Transformações. E agora no final, porque de fato, né, os ovários começam a funcionar menos e há um desbalanço hormonal e os cabelos começam a cair porque é a manifestação daquela genética que você já tem. Então, veja, o meu tratamento hoje ele se baseia basicamente, o racional do meu tratamento é um teste genético que surgiu há alguns anos atrás e eu mergulhei de cabeça nesse Como é teste. que é isso? A gente coleta um material genético que é baseado apenas num swab simples de mucosa oral, Sim. então um cotonantezinho, a gente manda essa amostra para a Espanha, lá na Espanha processado, e depois chega um relatório para mim. Eu mergulhei de cabeça de verdade nisso, e aí é que foi surgir meu método de verdade 2 anos atrás, junho de 2023.
E eu achei muito lógico, porque veja, como eu falei, tudo que você tem aí, tudo que os meus pacientes têm, geralmente é uma calvície, uma queda de cabelo determinada por genética. Logo, nada mais lógico do que ter um teste genético. Se eu tenho um teste genético para ver o que é que tem na sua genética, eu consigo casar muito bem o que é que você precisa. Agora, a dificuldade do teste genético é que ele não dá respostas ao médico. Ele dá mais perguntas, na verdade. Então, muitos médicos não sabem ler o teste do jeito que eu leio. Eu comecei a fazer esse teste tem 2 anos. Hoje eu sou o maior prescritor desse teste. O teste é da propriedade da Fagron, que é a maior indústria farmacêutica de magistrais do mundo. E hoje eu sou o maior prescritor desse teste do Brasil, mas muito de longe. Eu tenho 560 pacientes com teste. Se eu não me engano, o segundo do Brasil tem algo em torno de 200. Então eu tenho mais do que o dobro do segundo Parabéns. colocado. E esse teste eu estudei de uma maneira que eu entendo completamente o teste. Então, quando eu faço uma receita para o paciente, a receita tem inúmeros itens, entre eles vitaminas, minerais, aminoácidos, fitoterápicos e alguns poucos remédios. Eu consigo saber exatamente o que é que o paciente precisa usar, em qual dose ele precisa usar, o que é que ele não precisa usar, o que é que ele não pode usar. Ou seja, o tratamento ele é isento de efeitos colaterais, em 99,5% dos casos. Quando tem qualquer efeito colateral, a gente ajusta, mas assim, já foi farmacogeneticamente testado, então eu sei que eu vou dar um tratamento de muita segurança e principalmente muita eficácia. Então o cabelo ele vai voltar a crescer realmente. Indo para mim, eu já digo logo de cara, na hora de chamar, na hora de sentar, eu digo, o seu caso vai ser com cirurgia ou sem cirurgia. No caso das mulheres, 98% são sem cirurgia. Quais são os casos das mulheres que precisam de cirurgia? As mulheres que se queixam de testa, uma testa Sim, sim. alta. Isso geralmente em mulheres é determinado pela própria família. Então a Hum. família que já tem uma testa maior. Então a mulher quer baixar a testa. Tem 2 maneiras de corrigir isso. Uma com transplante capilar que eu faço e outra uma cirurgia plástica, que é uma frontoplastia, que o cirurgião plástico que faz. Ele faz uma retirada da pele da testa e baixa a testa, né? É um pouco mais agressivo, mas mais imediato, porque de fato, Sim. no outro dia a mulher tá com a Corrige. testa baixando, corrige imediatamente. Mas qualquer outro caso de alopécia de padrão feminino, tá? Não precisa de cirurgia. Consigo resolver sem. Mas também aqui, e me permita, é muito importante saber que tem vários tipos de alopécia, vários tipos de queda de cabelo. É toda queda de cabelo é calvície, por Não, exemplo? não, exatamente. Hum. A calvície, como a gente chama, é exatamente a alopecia de padrão feminino, que é essa aí, da menopausa, a pessoa que vai perdendo o cabelo vai ficando mais fino, vai aparecendo a coroa. Mas tem outras quedas de cabelo que não são calvície, tem quedas de cabelo que são outros tipos de alopécia. E isso aqui é bom determinar também. Alopécia e queda de cabelo são similares, mas não calvície. Quer dizer, quando a gente tem aquele petzinho que fica se lambendo ali e Sim. abre ali um local que está sem pelo, aquilo é alopécia, tá certo? Mas não é calvície. Aquilo é uma queda de cabelo naquele local. Então, a alopécia, o tipo que eu trato, que eu estou falando aqui, é a alopécia androgenética. Na mulher é chamada de alopécia de padrão feminino. Tem a alopécia areata, que é aquela alopécia que nos humanos abre umas clareiras, Sim, né? Que sim. pode ser por estresse, geralmente. Tem a alopécia decalvante, tem a alopécia fibrosante frontal, tem vários tipos de alopécia diferentes. O que eu trato com grande eficiência com o teste genético no meu método é a alopecia de padrão feminino e a alopecia androgenética no homem e a alopecia por eflúvio telógeno, que é a alopecia que cai cabelo por causa do estresse, por causa de falta de vitaminas, por um Covid, por amamentação, né, essas causas que são choques, injúrias, que podem ser agudas no folículo e o folículo solta aquele cabelo. Eu consigo resolver isso aí e fazer o Ó, doutor, quando é que a gente deve procurar um especialista? sempre que você achar que está realmente com uma queda de cabelo anormal, né? Se o cara está sentindo que o cabelo está afinando, está sentindo nos homens, né, que está abrindo a entrada, né, que os pais têm entrada, o pai, o tio, os avós têm entrada, né, está começando a perder. No caso da mulher, né, quando tiver cabelo longo, perceber durante o banho, né, uma queda anormal. Em mulheres que têm cabelo curto também, perceber que no banho está uma queda maior ou que o cabelo está ficando ralo, né? Então, às vezes o primeiro sinal, até lancei no meu Instagram um vídeo há poucos dias sobre isso. Às vezes o primeiro sinal de que a calvície está chegando não é a queda de cabelo, e sim perceber que o cabelo está ficando mais fino, o cabelo está mudando a característica. Então Sim. isso é uma coisa que, quando tiver assim, pode procurar um profissional. No máximo, você vai ganhar uma vitamina boa para melhorar, se não for a calvície. E vocês trabalham muito em conjunto com a farmácia magistral, A farmácia né? magistral é essencial para o meu tratamento, porque, na verdade, como eu prescrevo, tudo que eu prescrevo ao paciente é baseado em miligramas e microgramas e é individualizado, eu preciso manipular. Eu não acho na farmácia nada do que eu prescrevo. Então, na verdade, tem algumas coisas que tem em farmácia, mas eu Uhum. prefiro, para fazer um tratamento mais fácil, de melhor adesão, manipular tudo. Então, a Singular, nesse caso, é uma parceiraça nossa, né, parceira da minha clínica. A gente tem o Instituto Saludes, né, uma clínica que eu tenho com minha esposa, doutora Aline Lobo, e é muito parceiro da gente, porque realmente entrega todos os ativos que eu preciso com muita segurança, com muita rapidez. E sem farmácia, eu digo assim, paciente, às vezes, tem muito paciente que mora nos Estados Unidos, mora na Europa, no Canadá, e eles falam, como é que eu manipulo lá? Não manipula. Lá não tem a facilidade, uma Singular que a gente tem aqui, né? Então, isso é muito importante, realmente, uma farmácia com segurança. Eu digo para um paciente que só tem 2 maneiras dele não ganhar o cabelo dele de volta, quando eu digo que aquilo é possível.
A primeira é você mandar formular e tomar uma vez por semana, né? É aquele paciente que se Uhum. matricula na academia, né? Só vai E uma só vez. vai uma vez por semana e quer ficar Ou no forte. início Não, da semana ou no fim da é, semana, sou pois atleta. não vai acontecer. E a segunda, justamente, é você mandar manipular na farmácia que não tem a reputação e não tem a certeza que coloque todos os ativos que eu peço. Tem vários ativos que eu peço que são relativamente raros no mercado, né? E a Singular, eu não tenho, de olhos fechados, realmente entrega tudo que eu preciso. Então, a farmácia magistral, para mim, é essencial. Sem ela, eu não conseguiria fazer meu protocolo, executar o que eu faço. Dona Fernanda, me conte uma coisa. Na farmácia de manipulação, como é que, a partir desses dados, né, desse tricoteste, é assim que eu falo? Tricoteste. Tricoteste. Quando ele chega lá, que vocês recebem, a partir daí, como é que funciona o desenvolvimento? Então, o doutor ele aplica o tricoteste, lá ele vai conseguir interpretar e aí ele gera uma receita que é individualizada para cada paciente. Essa receita que é individualizada com doses prescritas para aquele paciente, eu costumo sempre brincar que tricologistas normais sempre passam um minoxidil de 2, 3, 4%. Tricologistas que utilizam o tricoteste, a dose deles é 2,54, 3,01. Bem detalhada, né? Exato. Isso Porque é pra deixa aquele a gente paciente- doido, tem horas, porque é exatamente aquela dose pra gente pesar 3,02, 2,94. Mas assim, é um resultado muito mais sensível, muito mais fidedigno, que vai gerar resultado para aquele tipo de paciente. E aí a gente pega aquela receita do doutor, faz o orçamento, faz as formas farmacêuticas também que ele pede, então é numa cápsula oleosa, é num chocolate, é num tablete, é numa cápsula, e a gente entrega na casa desse paciente, com toda a qualidade, com todo o benefício, com todos os ativos que tem de maior biodisponibilidade no mercado. Isso é muito importante também a gente saber esses ativos que têm essa maior disponibilidade e fazer esse trabalho também em conjunto, né? Eu mesmo costumo estar sempre com o doutor, a gente está sempre discutindo, eu estou sempre atualizando do que é que chegou de mais moderno no mercado, exatamente para que esse casamento entre farmácia e um médico qualificado dê certo para o paciente. Quando eu cheguei aqui, estavam os dois realmente batendo o maior papo e o doutor mostrando para Nanda, né, alguns resultados de tratamentos. Olha, gente, vocês têm que entrar no Instagram de Dr. Alberto. Doutor, por favor, fale seu Instagram. Meu Instagram é @doutor.dr.albertocorreia. Eu fiquei impressionada com vários resultados ali. É assim, tipo, sabe, o cara não tem quase cabelo e alguns meses depois você já vê aquele cabelo, já, como ele falou, de 6 meses eu vou estar bem cabeluda, assim, sabe? Dá uma olhada lá no Instagram dele. Para quem está chegando agora, eu estou conversando hoje com o Dr. Alberto Correia, Fernanda Chaves. A gente está discutindo aqui queda de cabelo, calvície, novos métodos que não precisa fazer cirurgia, tem seu cabelo de volta. Então fica ligado aqui, que serve para homem, serve para mulher, para todo mundo, em qualquer fase de idade. Cabelo só cai na fase adulta, doutor? Na fase jovem ou em outros momentos da vida? Não, eu tenho pacientes que começaram queda, né, masculinos, com 13 anos de idade. Então, um paciente que já estava calvo aos 17. Então, Olha só. é sempre como você falou na abertura, é uma questão sempre de impacto emocional muito grande, né? Então, eu na cardiologia tratava coisas que tinham impacto na vida do paciente, Sim. na qualidade realmente de vida em termos de capacidade, né? E agora eu trato realmente a autoestima, a confiança. Então, um paciente que com 17 anos, né, já está calvo, realmente careca, é uma coisa que impacta negativamente bastante no paciente. O bom é que quanto menor o tempo de calvície, mais fácil é de tratar. Então, se o paciente chegar lá com uma calvície já muito estabelecida, já há 30 anos, é mais difícil que esse cabelo vá realmente conseguir uma recuperação plena do que aquele paciente que está com 17 e começou uma calvície agressiva 3 anos atrás. Já teve bons resultados, assim, Já com tive, pacientes já tive, há sim, muito tempo, já tive. calvo? E, inclusive, até transplante capilar, nesses casos de pacientes muito jovens, ele é geralmente contraindicado. Porque eu preciso ter um tempo, né, nessa fase, os hormônios ainda estão em ascensão, Sim. o corpo ainda está modificando, então fazer um transplante nessa idade geralmente vai mostrar um resultado a longo prazo ruim. Tem idade indicada para fazer transplante? Não, eu prefiro operar a partir dos 24 anos, tá? Então, se o paciente chega antes dos 24, eu tenho que ter pelo menos agora, com o meu método, eu consigo estabilizar muito rapidamente a calvície. Então, dá para operar com 6 meses de tratamento clínico, se o paciente chegar antes dos 24. Mas, idealmente, acima dos 24 anos, para ter certeza que o paciente já está totalmente estabilizado em termos hormonais e dali a gente vai conseguir fazer um bom resultado. Ô, Nanda, você que acompanha o Dr. Alberto, me conte aí. As suas reações quando você, né, encontra, acaba vendo, de repente acaba até se batendo com pacientes lá no consultório, quando você vê, pô, sei lá, 6 meses atrás, fulano era careca, velho, como é que tá?
Paty, é de tirar o fôlego, assim, tipo, a gente acompanha, né, o paciente que tá começando e 3 meses depois ele me traz uma foto, olha, Nanda, ele fez o protocolo e olha o que aconteceu com ele. Então é muito bonito de ver, eu digo que é uma profissão também muito bonita, então porque você vê, você devolve aquela autoestima para aquela pessoa que às vezes não saía de casa porque o cabelo dela incomodava, porque não conquistavam a mulher, porque também dizia que o cabelo estava incomodando, então agora você devolve aquela qualidade de vida, ela confia no seu trabalho. De vez em quando ela fala, ai meu Deus, será que realmente eu preciso fazer isso? Mas depois que ela faz, ela vê que dá certo, ela continua. E assim, é muito bonito de ver esse resultado e muito bonito também poder compartilhar, estudar, tá ali a fundo do que é mais biodisponível, do que é mais importante naquele momento para aquele paciente. Eu acho que isso é o bonito da farmácia de manipulação. A gente não passa a mesma coisa nunca para o mesmo paciente. É sempre individualizado para cada caso e para cada dose. Então é lindo de ver cada resultado de tirar o fôlego. Doutor, é lindo de ver também a empatia do senhor, né? E Obrigado. tá devolvendo para essas pessoas, como a Nanda falou, a autoestima, porque realmente ficar careca não é legal, não. Eu tô preocupada já. Não. E quem tá incomodado com isso, Paty, realmente é o que a Nanda falou. Quem tá incomodado com isso tem, às vezes, a vida paralisada. Tá? Eu tive pacientes que não tiravam o boné, basicamente só para tomar banho. Né? Sim. Tem marca de boné na testa, ferido já com o tempo. Nossa. Tinha pacientes que estavam sem beijar na boca há 4 anos, porque Olha não isso. tinha a confiança de chegar numa menina, paciente Meu jovem, tá? Deus. Paciente jovem. Tem um paciente que estava paralisado em termos de trabalho, realmente, porque perdeu a confiança em si. Então, Depressão, né? a pessoa entra em depressão. Tem pacientes que chegavam, tem alguns homens que têm uns artifícios, né, de cobrir a cara. Tem uns artifícios bizarros, né? tem. Que joga assim, pega, deixa essa parte crescer pra jogar assim Pois do mas lado. já Tem gente que usa aplicativo, inteligência artificial para botar o cabelo de volta. Já teve caso de paciente que chegou lá e dizia que queria fazer isso já há um tempo, que queria fazer transplante capilar e a maior preocupação dele é que se ele fizesse transplante, as pessoas iriam então saber que ele era calvo. Porque até ali ele estava escondendo até da namorada. Imagina. Com boné, com Com disfarce. disfarce do Sim, cabelo e tal. sim. Falei, mas doutor, mas se eu tiver que fazer o transplante e tiver que raspar a parte que eu vou... A pessoa nem saber que eu estava nem minha namorada. Que engraçado. Mas de fato, é muito gratificante, assim, as manifestações de carinho, de gratidão que eu recebo hoje, por incrível que pareça, são maiores do que na época da cardiologia, que eu tratava, né, enfim, a vida do paciente, Sim. mas hoje, realmente, as manifestações são muito gratificantes. E quando eu comecei esse meu protocolo, eu não comecei sabendo que ia dar certo. Eu comecei a estudar. Pois foi na pandemia, totalmente no escuro. Totalmente no escuro. Então, eu saí da cardiologia, né, foi realmente um tiro no escuro. Eu antes de atender meu primeiro paciente na medicina capilar, eu já tinha deixado tudo que eu tinha da cardiologia, já tinha saído da UTI que eu coordenava, já tinha ficado um mês sabático acompanhando a obra da minha primeira clínica e já tinha vendido minha parte também na minha clínica de cardiologia. Eu tinha uma clínica de cardiologia, eu vendi minha parte antes de atender o primeiro paciente. E quando eu comecei a atender, eu comecei a estudar. E quando eu comecei, principalmente quando eu comecei com o tricoteste, que foi um pouco da virada, eu comecei a ter resultados que eu também não esperava, não programei. E os primeiros pacientes, inclusive, compartilhavam com eles. Diziam, chegou um teste, eu estou estudando para isso, eu acho que tem lógica, eu acho que vai dar certo, mas eu não te garanto nada. Bora ver o que é que vai dar? E depois de 6 meses, o paciente voltando completamente cabeludo. Feliz da Eu não vida. esperava. Então, a partir daí, realmente, eu comecei a aprimorar para aquilo não ser um achado ocasional, e sim para ser consistente. E hoje, de fato, eu digo, né? Não tem como não dar certo. Se eu disser vai crescer cabelo, tudo depende do diagnóstico. O diagnóstico correto é fundamental. Perfeito. Então, quando o paciente vai na consulta, eu dou 1 hora de explanação. Minha consulta, na verdade, é uma aula. Eu digo para o paciente, você vai sair daqui sabendo sobre calvície dando aula. Então, eu explico para ele, tem alguns tipos de calvície, tem alguns tipos que vai responder, tem outros que vai precisar de cirurgia. É uma longa consulta, uma né? consulta, é 1 hora realmente de explanação. Mas o paciente aí fica muito seguro. Então, assim, é difícil um paciente chegar lá com a dor que ele tem, né, e sair de lá não convencido de que é aquilo que ele precisa. Quando vai precisar do transplante, a gente faz também. Prepara direitinho e faz. O transplante comigo pós-operatório é muito tranquilo. A gente vai falar disso provavelmente daqui a pouquinho, mas realmente tem jeito. Para tudo em calvície, masculina e feminina, tem jeito. Graças Que a Deus. maravilha, que bom estar ouvindo isso. Eu queria saber agora, né, se o estresse, uma má alimentação, uma falta de uma atividade física interferem também na queda de cabelo. Demais, demais. Isso aí, geralmente a gente tem a queda que é causada por eflúvio, né? Então, assim, os nutrientes, os minerais, as vitaminas, né, o estresse, né, ou melhor ainda, a tranquilidade, são situações que fazem o cabelo crescer tranquilo. Eu costumo dizer para o paciente o seguinte, o cabelo, ele é a última fonte de foco do nosso corpo, tá certo? Então, o nosso corpo ele vai se preocupar em dar uma boa saúde cardiovascular, fazer seu cérebro funcionar, seu fígado, seu rim, seus olhos, sua boca, seu sistema digestivo. A última coisa que ele vai pensar é o cabelo. O cabelo não tem importância orgânica, é importância estética. Então, se está faltando alguma vitamina, se está faltando algum mineral,
vai faltar primeiro para onde? É para o cabelo. É por isso que quando a gente se estressa, o cabelo cai, por isso que quando a gente fica doente, o cabelo cai, por isso que quando a gente tem, enfim, qualquer falha realmente nutricional, o cabelo vai cair, porque é a última coisa que o corpo vai jogar aquele nutriente. Então é muito importante realmente ter uma vida muito bem, com dieta muito bem balanceada, atividade física, regular esse estresse, porque tudo isso impacta negativamente também no tratamento. Mas eu estou também tratando tudo isso aí com o paciente. Então, eu faço Sim. um tratamento que é integral, visando realmente, eu vejo lá nos primeiros exames, o estilo de vida do paciente. Está sedentário, está bebendo demais. Eu falo, ó, isso é importante você baixar, bora fazer atividade física. E, de fato, a gente vai vendo com os exames. Eu faço exames laboratoriais no meu paciente a cada 3 meses no primeiro ano. A gente vai vendo que vai tudo melhorando, né? A glicemia vai melhorando, o nível de cortisol vai diminuindo, né? Então, a hemoglobina glicada, a ferritina. Então, são coisas que estão alteradas no começo, justamente pelo estilo de vida mal, né, administrado, e a gente consegue melhorar bastante. Mas é uma causa muito frequente, tanto na alopecia androgenética quanto no eflúvio crônico, a falta de nutrientes, o estresse, uma vida, né, que está num ritmo que não está cadenciado, vão propiciar ou piorar uma queda de cabelo. E eu acho que hoje em dia tá bem casado, né, muita gente que tem alopecia androgenética também tá sofrendo de estresse, tá ansioso e uma Sim, coisa tá com colaborando com a certeza. outra coisa. É. E quando eu digo direto, quando a gente começa a arrumar a casa, a gente desinflama, ataca os ativos certos, com a dose certa, já incentiva aquela pessoa a fazer uma atividade física, faz a sua suplementação vitamínica, as coisas vão andando, vão caminhando para estar aquele protocolo individualizado para aquele paciente ter aquela qualidade de vida, que é o que a gente quer no final. Que ele cresça cabelo, mas que ele tenha uma qualidade de vida também maravilhosa, uma longevidade boa também, que ele se sinta útil no dia dele. Então a gente melhora cansaço, melhora sono também, e por aí vai, Paty. Ah, O meu tratamento é justamente esse tratamento farmacológico que eu prescrevo, né, porque a Singular me auxilia, a fórmula magistral, ela 80% ela é baseada em vitaminas, minerais, fitoterápicos e aminoácidos. Então 80%, 20% apenas são medicações, às vezes menos. Então realmente isso mostra a importância de ter de fato essa dieta micronutricional muito bem feita. E com o teste genético eu consigo saber exatamente qual é a quantidade, qual é a dose que cada um deve perseguir ali na sua concentração sanguínea. É impressionante, né? Todos os episódios que a gente já fez aqui do Pode Mais Saúde, todos os médicos e médicas que passaram aqui falaram dessa importância de manter uma alimentação saudável, de manter a atividade física. E não falo isso só de cabelo, né? A gente falou de menopausa, a gente falou de pele, de vários outros temas. Então, gente, é muito sério. Manter uma alimentação saudável, manter uma atividade física. Especialmente os médicos falam a musculação, porque Sem você já vai criando o seu banco de músculos ali para quando chegar Sem dúvida. nessa fase de menopausa, um pouco mais adiante você ter reflexo, né? Você tá com os músculos ali, que a gente perde muito músculo. É. E então, hidrate, faça tudo direitinho para você sofrer menos, né, doutor? É. E quem que já começa com essa vida desse jeito, já regrada, não digo tão regrada, porque quem regra demais não consegue levar para É a vida organizada. organizada. Eu sou um grande entusiasta da musculação, da atividade física, né? Já pratico desde os 15 anos, são 30 anos de musculação. Eu pesava metade do que eu peso aqui quando eu comecei, então, e de fato a gente sabe, né, que hoje o exercício resistido, né, então a musculação, principalmente de grandes músculos, pernas, né, costas, são os músculos que vão dar de fato uma reserva, né, para o paciente e que vão fazer também a testosterona subir, tá certo? Então muitas vezes o paciente chega lá para mim, quer ganhar cabelo, e eu faço o exame, a testosterona tá baixinha. Ah, doutor, preciso repor. Eu falo, não, às vezes você não precisa repor. O paciente está obeso, o paciente não faz atividade física, o paciente está todo inflamado, ferritina lá em cima. Eu falo, sua testosterona está onde ela tinha que estar. Todo mundo acha que a testosterona tá baixa hoje em dia, né? Mas É reflexo de você, sua testosterona. reflexo do que você está vivendo. Então, melhore sua vida e, de fato, reponho as vitaminas minerais que o paciente precisa, sem repor nenhum hormônio, e a testosterona vai subindo. As pessoas acham que a testosterona é inimiga do cabelo, na verdade não é. A testosterona inimiga do cabelo é aquela que é a sintética, né? Quando o paciente vai e faz aplicações de anabolizantes sintéticos, não prescritos por médicos, então isso aí pode ter impacto negativo no cabelo, mas a testosterona endógena, aquela que é produzida por nós, é muito importante que esteja muito bem, porque isso também vai impactar positivamente no paciente ficar mais disposto, com menos tendência à depressão, com raciocínio mais rápido. E em termos estéticos também vai fazer com que ele facilite construção de músculo, perda de gordura. Então, a atividade física e dieta balanceada são fundamentais na cardiologia, na medicina capilar, na menopausa, em todos realmente os setores que a medicina pode atuar. E aí, faltou alguma vitamina, já sabe, né? Singular Pharma. Doutor, existem erros, né, dos pacientes que acabam atrapalhando o sucesso do tratamento? Existem, na verdade, os erros mais comuns, eles passam, principalmente no meu protocolo, por fazerem coisas que não estão prescritas, né? O protocolo, quando a gente tem um protocolo, tá dizendo que o quê? Que aquilo já foi testado, já foi totalmente arrumado, porque daquele jeito funciona.
Aquilo já foi validado, quando se chama de protocolo, foi validado por dezenas, centenas ou até milhares de pacientes. Então, quando a pessoa faz da própria cabeça algo que sai daquele protocolo, eu digo ao paciente, eu não consigo garantir o resultado que eu planejei se você não está no meu protocolo. Então, a principal coisa que acontece que os pacientes fazem é não tomar os remédios da maneira correta, com a assiduidade que eu preciso. Eu digo que eu preciso de assiduidade 95%. Essa é uma pergunta que minha assistente pergunta quando vai fazer o check-in, né, que é a trimestral. Então, eu quero 95%, quer dizer, uma perda a cada 20 dias. Quer dizer, não tomar uma dose a cada 20 dias. Eu tomo, mas toda vez que no final de semana eu vou tomar uma cerveja, não tomo o remédio. Tem que tomar, não tem problema nenhum. Mesmo bebendo. Mesmo bebendo, não tem nenhum problema. O tratamento não impacta. Impacta sim se não tomar. Aí impacta. Não tomar uma vez por semana já não garante o resultado. Então, a principal coisa é essa. Aqueles mitos que se tem por aí, shampoos anti-queda, né? Então, chás, Nossa óleos, Senhora. tem algumas coisas que não prejudicam, mas na maioria das vezes também não ajudam, tá certo? Então eu sempre digo, tá no meu protocolo, só faça o que eu peço e mais nada. Fazendo o que eu digo aqui, vai dar certo sem precisar de mais nada. Então, O shampoo é do protocolo do senhor. não, o shampoo, na verdade, o shampoo que eu utilizo é apenas se o paciente tiver alguma condição no couro cabeludo, né? Caspa, dermatite seborreica, eu vou utilizar um shampoo também para tratar. Mas para a queda, para a restauração capilar, não precisa de shampoo. Eu passo, na maioria das vezes, um tópico, que é à noite, né, noturno, passo o tópico no couro cabeludo. Isso geralmente só fica por 1 ano, depois de 1 ano eu suspendo, vai ficar só os orais. Mas não tem shampoo, não tem muita coisa. O tratamento é simples, porque, como eu falei, para eu ter uma adesão de longo prazo, para que esse paciente fique satisfeito e realmente siga o tratamento sem precisar de mim, eu preciso que seja fácil. Né? Então, se eu encher de muita coisa, uma loção aqui, um shampoo, um chá, não. Então, Fez 3 meses e largou. Exatamente, é muito simples. E eu preciso do meu tratamento a longo prazo. Né? A calvície é uma coisa que eu digo, é uma condição genética e progressiva. Então, o tratamento ele tem que ser feito a longo prazo. Então, esse tratamento tem que ser fácil. Tem que ser fácil, não pode ser muito caro, porque a longo prazo você vai ficar realmente difícil para o paciente. Então, não, shampoozinho, só realmente nada de comprar shampoo de Cristiano Ronaldo. Doutor Alberto tocou num ponto ótimo aí, a adesão do paciente. Eu acho que hoje um dos principais pontos que a gente tem, assim, você perguntou de erro, né, de paciente, eu acho que o primeiro é a automedicação. A gente recebe todo dia paciente lá. Nanda, tô com queda de cabelo, o que é que você pode me ajudar como farmacêutica? Você precisa procurar um profissional qualificado que vai te entender, que vai fazer uma prescrição para você. Então, acho que o primeiro erro é a automedicação, porque minha vizinha utiliza um shampoo para queda, será que vai dar certo comigo? E o outro erro também que eu vejo muito recorrente quando chega pra gente prescrição é: doutor Alberto me passou 5 fórmulas, qual é que eu não posso fazer? Eu quero fazer 4. Então, isso também já Porque não pergunta dificulta. na hora que o doutor tá ali prescrevendo, né? Não, é importante. Isso Todos os meus pacientes têm meu número de telefone celular. Eu sou extremamente Isso é maravilhoso ter esse Sim. contato. pacientes. Aí, às vezes, é raro, tá? Isso É muito raro. É raro. Mas, às vezes, eu recebo isso e eu falo, tem meu número, porque não me pergunta. Uhum. A maioria que não tem alguma dúvida me pergunta. Mas quando tem algum que passa direto, eu falo, como é que pode? Exato. Faço lá, explico direitinho. Então, realmente, a automedicação, a falta de adesão é a questão que pode, de fato, prejudicar o resultado que eu planejo. Mas, graças a Deus, é muito raro. Uhum, muito raro. Mas, assim, são 2 problemas que a gente vê, né? E é muito legal a gente estar aqui desmistificando, Sim. assim, porque tem muita gente que no dia a dia acaba fazendo isso mesmo, e aqui ter um embasamento, procurar um profissional qualificado é de suma importância nesse processo, que a gente quer resultado. Então, vale a pena. E o que você ouve muito? O doutor falou aqui dos mitos, né? Que o pessoal passa chá, alguma coisinha no cabelo pra ver se cresce. Um shampoo que eu vi ali na farmácia. Shampoo anti-queda, shampoo não sei o que lá, pro cabelo ficar mais cinza, mais branco. Esse do shampoo eu acho que é carro-chefe, né? Outra pergunta que a gente recebe muito lá. Nanda, qual é a diferença de um minoxidil oral para um minoxidil tópico? Qual é a melhor opção? Então, essa também tem muita, né? Tem muita gente que tem essa dúvida. Será que eu tomo um comprimido ou será que eu coloco uma loção e aplico no meu cabelo? Mas todas essas perguntas é o que a gente sempre fala. Depende de cada caso, de cada resultado, de cada exame laboratorial. Então, essa parte, quando mexe com o cabelo da mulher, principalmente, é uma coisa que chama muito atenção e que essas mulheres precisam estar cada vez mais se cuidando. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa, muito parceira com os nossos médicos, os nossos profissionais que estão com a gente. Então, a gente sempre faz o encaminhamento e tem esse bate-papo também, para melhorar a forma farmacêutica, para melhorar essa adesão do paciente mesmo. Então, chegou um paciente lá e fala, Nanda, eu não tolero engolir cápsula. Será que a gente consegue mudar uma forma farmacêutica, transformar aquela formulação em um uso tópico, num chocolate para ser prazeroso, numa jujuba? Porque o que a gente quer é que tenha resultado individualizado. Então, no dia a dia da gente é esse, mas a parceria muito grande entre a farmácia e o profissional fazem toda a diferença no tratamento. Doutor Alberto, nós falamos do protocolo,
que o senhor desenvolveu, sucesso, né? A gente tem como provar, tá, gente? Vamos falar um pouco de quem, né, 70% menos de cirurgia hoje, mas os 30% que ainda ficam, Sim. né? Eu queria entender como é que funciona a cirurgia capilar. Então, a cirurgia capilar hoje, ela é uma técnica FUE, né, que é a extração de unidades foliculares, diferente de antigamente, que era uma técnica que era um corte, né? Você tinha que fazer uma tira, retirar, né, os enxertos eram retirados de uma faixa de pele. Hoje os enxertos são retirados, né, um a um. Então é importante. A cirurgia o pessoal chama de fio a fio, não é fio a fio, é folículo a folículo. A gente vai, né, com a lupa, bem pequeno. Bem minucioso, hein, Paty? Imagine, um a um. Cada unidade folicular a gente vai tirando, então a gente tira de uma área que a gente chama doadora, que é uma área que geralmente nos homens ela não sofre a ação do DHT, que é o hormônio que ativa, né, a genética de queda. A gente pega esses enxertos, eles são tratados, a gente insere na área calva. É uma cirurgia que hoje é muito tranquila de ser feita, tá? Então eu faço lá na minha clínica, né, que tem toda a preparação, é com sedação oral, é com anestesia local, o paciente dorme a cirurgia toda, Tranquilo. não lembra de nada. Quando as pessoas estão começando, as cirurgias que demoram 12 horas, 14 horas, eu não faço em mais do que 6 horas e meia, então 5, 6 horas eu resolvo o problema do paciente com a eficiência muito grande. Eu gosto de fazer cirurgias que ficam um resultado realmente muito cheio, muitos folículos. Então 4.000 folículos, 5.000 folículos é geralmente que eu trabalho. A um. Um a um. Então pense que isso é para implantar 5.000. Eu tenho que extrair 5.000, eu tenho que tratar 5.000, eu tenho que furar o local dos 5.000 e depois implantar individualmente cada um. Então é uma cirurgia realmente que quando a equipe já sabe muito bem o que fazer, né? E mais uma vez, como eu falei antes, eu sou muito metódico. Então, Já deu para perceber. Minha cirurgia é um método que onde eu vou, todo mundo quer ver. Eu tenho um quadro lá que é muitos números, muitas estatísticas. Então eu faço isso hoje de maneira muito eficiente, por isso que é muito rápido. Então 6 horas o paciente chega lá, começa cedo, muitas vezes o paciente vai almoçar em casa. Já sai no mesmo dia? É tudo no mesmo período. Porque é isso que eu mesma hora. Assim, na minha cabeça ainda hoje tá aquele corte pra... Muito tranquilo, muito tranquilo. Eu conheço uma pessoa, né, que fez esse transplante e me disse que dormia sentado, porque o médico recomendava não dormir porque doía e tal. Hoje é muito, muito tranquilo. Com esse método, que já é um método que existe há um tempo, né, e ficou popularizado com o pessoal que ia pra Turquia, né, pra fazer a Turquia. Hoje, pessoal, pelo amor de Deus, ninguém vai pra Turquia, tá bom? Salvador. Aqui, tá no Brasil já há um tempo, e a gente faz aqui com muita, realmente, eficiência. É um procedimento que o paciente chega lá de manhã, ele vai chegar em jejum, ele vai fazer o procedimento todo e tá lá 3, 4 horas, ele tá em casa, sem problema. Pós-operatório muito tranquilo, indolor, tá bom? Não dói nada o pós-operatório. 98% dos pacientes não tem queixa de uma dor sequer, não precisa tomar uma dipirona, na maioria dos casos. E a pessoa volta a trabalhar em quanto tempo? É uma dúvida também, né? Se o paciente precisar trabalhar, eu libero com 4 dias para trabalhar. Tranquilo. Trabalhando, né, sem problema nenhum. Então, os meus pacientes, o inchaço no pós-operatório é uma queixa muito grande. A gente vê na internet, né, muitas fotos de inchaço pós-operatório. Com os meus pacientes não acontece. E eu tenho também um diferencial. Eu já ia dizer, normal, né, doutor? Tá mexendo tanto na área. Para mim, não, porque eu vejo também meu paciente todos os dias. Esse é um diferencial grande no meu pós-operatório. A maioria das clínicas faz o pós-operatório e depois volta o paciente para fazer um curativo com a enfermeira. Eu falo com meus pacientes todos os dias. Eu digo para eles, pode ser sábado, domingo, feriado, eu posso estar fora do Brasil. Eu faço um check-in matinal diário com meus pacientes até a hora de ter alta, com 10, 12 dias de operado. Então, assim, meu paciente não incha, meu paciente não sente dor, meu paciente não fica com dúvida, meu paciente não fica com medo, porque ele está com um médico ali sempre à disposição para falar sempre que ele tiver qualquer coisa. Eu tenho um script todos os dias. O que é? Quais são as perguntas frequentes do primeiro dia? E bate, viu? Se eu demorar um pouquinho de mandar minha pergunta, já vem a pergunta. Falou, já estava aqui no dia 2. Essa é a pergunta do dia 2. Mas é importante. Então, e como não se sentir seguro, né? Com o médico que pode me ligar a qualquer hora, qualquer dia, tô de férias, não pode me ligar. Tem meu número pessoal. Isso dá uma segurança, uma tranquilidade. Eu tenho muitas... É um relato de pacientes que fizeram no passado ou em outros lugares, né? Que depois no pós-operatório realmente se sentiram perdidos, né? Se sentiram realmente com pouco suporte, e eu faço questão disso aí, tá? O meu paciente realmente ele é meu, né? Não é minha enfermeira que vê, não é minha técnica, sou eu que faço todas as condutas, e é isso aí, é uma cirurgia bem tranquila. Então, assim, quando o paciente precisa fazer, ele vai fazer, ele vai ter um bom resultado, pós-operatório muito tranquilo, com uma semana o paciente já tá na musculação, fazendo supino. Arrasou, que maravilha. É uma preocupação dele, será que eu vou perder toda a minha massa magra no meu pós-operatório? Ainda tem isso, ficar né? parado um mês, tudo que eu fiz durante um ano. Com 15 dias pode estar mergulhando, se quiser, no mar e tal. Olha com 15 só. dias, é muito tranquilo. E aí, assim, o cabelo aí demora um pouquinho para crescer. Tudo em cabelo, né? Eu digo que começa com 3 meses, tá certo? Então, o meu protocolo clínico começa, de fato, a ter um resultado em 3 meses, e também o transplante capilar. O cabelo começa a crescer com 3 meses. Então, nos primeiros 3 vai ficar aquela marquinha, né? Os cabelos crescem nos primeiros dias.
depois eles caem, e aí ficam sem crescer por 2 meses, e com 3 meses começam a crescer, e aí o crescimento ele é contínuo e ininterrupto. Então, o paciente, tudo isso aí eu explico para o paciente, quando é a cirurgia, tem toda uma documentação, eu falo direitinho, eu explico tudo, então meu paciente realmente já sabe todas as fases do que vai acontecer, já diretamente por mim. Que Pode Mais Saúde incrível! Eu amei, 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 mas já tem gente batendo ali no relógio dizendo que o tempo já tá, né? Começou agora. Pois é, então a gente também tem muita coisa para conversar, mas ele tá ali, ó, batendo no relógio. Tá na hora. Então, eu vou me despedir de vocês, doutor Alberto. Muito obrigada, prazer. Gostei muito de ficar conhecendo essas novas tecnologias, as novidades todas, e espero que ajude a muita gente. Muito obrigada. Se quiser deixar um recado para as pessoas que têm medo, por favor, a câmera ali é toda do senhor. Que bom, obrigado, Patrícia. Obrigado pela oportunidade, obrigado também à Singular Pharma, a todos os pacientes, a vocês que estão em casa, estão com queixa de queda, né? Estão com receio do que é que vai acontecer. Me procura, tá certo? Vocês vão ter lá um médico que vai te dar todo o suporte, né? Eu não meço esforços e todo realmente o carinho que você precisa para você ter, né, sua vida transformada, né? Hoje eu digo que eu atuo em transformação de vidas, né? E é mesmo? Então isso aí é uma transformação realmente, e não só no cabelo, tá bom? É na saúde como um todo, né? Eu quero meu paciente bem, né? O cabelo cresce em pacientes que estão bem, sem ansiedade, estão bem nutridos. Então, eu quero todo o meu paciente bem, vai só fazer bem a mim, a ele e ao nosso resultado. Isso trouxe um pouquinho da cardiologia Trouxe. também, né? Nanda, obrigada também mais uma vez por estar aqui com a gente, dividindo suas experiências aí do dia a dia com tantos médicos maravilhosos. Muito obrigada a você, Paty. Muito obrigada a todo mundo que me chamou para estar aqui, mais uma vez presente em mais um Pode Mais Saúde. Hoje falando de um tema assim muito legal, que a gente recebe dúvidas, questionamentos todos os dias e que é muito importante a gente como farmacêutico, como profissional de saúde, estar se atualizando todos os dias sobre um tema também tão recorrente. E de diquinha para vocês que estão assistindo também, sempre procurem uma farmácia qualificada, uma farmácia que trabalha certo. O sucesso do seu tratamento depende de um profissional que vai te abraçar, mas também do seu tratamento ser feito com uma dose individualizada, com ativos padronizados, com fornecedores qualificados e da forma farmacêutica que seja melhor para você, do seu dia a dia. Então, deixo esse recadinho para quem está em casa e obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. E aí, pessoal, esse episódio ajudou você a entender um pouco mais sobre queda de cabelo, calvície? Gostou das dicas? Então já sabe, compartilha com todo mundo que estiver aí do seu lado, família, amigos, todo mundo. Acompanhe nossos perfis nas redes sociais, @SingularPharma, Conecte e também Academia da Menopausa. Deixa eu fazer aqui só um adendo, nos próximos dias 21 e 22 de novembro, sabe o que vai ter aqui em Salvador, né? A segunda edição do Conecte. É um dos maiores congressos de medicina e nutrição preventiva do país. As inscrições já estão abertas. Corre lá, www.conectesalvador.com.br. Vamos ficando por aqui. A gente se encontra no próximo episódio do Pode Mais Saúde. Grande beijo e o nosso brinde agora. Obrigada, gente. Obrigado.